Passa você aí. Pode ir aí, gente, beleza? Um segundo. Um minutinho final aí. Presidente, um pouquinho só da sua palavra, só para a gente. Teste, 1, 2. Beleza? Sentir firmeza, beleza? Vamos fazer silêncio aí, gente, só um minutinho. Bom, senhores, boa noite a todos. É uma honra muito grande estar sentado nessa cadeira. Sala de imprensa que, quando eu era vice-presidente, eu colaborei até com a reconstrução dessa sala. Não imaginava estar sentado aqui hoje e, com certeza absoluta, é a maior responsabilidade que já se apresentou na minha vida. E é com muita seriedade e muita responsabilidade que tentaremos fazer o Palmeiras voltar a ser Palmeiras com todas as letras maiúsculas nos próximos 2 anos. Paulo, parabéns aí pela eleição. Fred Júnior da Rádio Jovem Pan. Eu quero que você fale, Paulo, claro, não tem jeito, o carro-chefe é o futebol, né? E já nessa terça-feira você já tem uma missão em relação a entender o elenco, quem sabe pensar já em montagem do elenco para frente. Queria que você falasse um pouquinho o que já dá para pensar, não sei que acabou a eleição, mas sobre o futebol, o que você já pode falar já como presidente, Paulo? Fred, com certeza absoluta vai ser um biênio de recessão. O Palmeiras não é segredo para ninguém que atravessa problemas financeiros. Porém, a gente não pode esquecer de 2 coisas. Ao se fazer recessão, você precisa cortar custos. E você precisa avaliar muito bem os custos a serem cortados, porque o associado não pode pagar o pato pelo problema de más administrações do clube. Ele paga a sua mensalidade, ele não pode ter o seu lazer tolhido. E, em segundo lugar, não pode se perder de vista que o carro-chefe da Sociedade Esportiva Palmeiras é o futebol. E o futebol não pode, em hipótese alguma, ser relegado a um segundo plano. O maior patrimônio do Palmeiras é a torcida, e você precisa manter o torcedor do seu lado, respeitando ele, montando um time competitivo que honre a camisa do Palmeiras. Como isso vai ser feito? Deixa eu sentar e deixa eu tentar ver de fato como está a situação e fazer um planejamento junto com a comissão técnica. Oi, Paulo, tudo bem? Vinícius Nicoletti da ESPN. Eu queria que você falasse o que a torcida mais quer saber, assim, né? Reforços. Qual é essa ideia para o departamento de futebol do Palmeiras? Vai ter um gerente de futebol, um diretor, e quantos reforços você pretende? E a principal delas, né, que de repente é um legado que o antigo presidente deixou para você, o Riquelme. Vem, não vem, está acertado, como é que está a situação? A minha maneira de trabalhar é que o presidente não é aquele que escala o time. O presidente não é aquele que decide as contratações, ele pode sim vetar as contratações por algum motivo, como, por exemplo, o motivo financeiro. Eu não tive a oportunidade de conversar, obviamente, com o presidente eleito, que acabou há pouco tempo a eleição. A conversa que eu tive com o Kleina foi uma conversa muito mais superficial. Eu queria conversar com ele essa semana, ver se eventualmente ainda tem algum valor no mercado que ele gostaria de contar no elenco para esse ano. E baseado no que ele disser, a gente vai correr atrás. A ideia é, num primeiro momento, eu ter vice-presidente de clube social e eu ser o homem forte de futebol, mas com o intuito de encontrar nos próximos 2 anos um manager. Mas manager não é o gerentão que nós estamos acostumados até aqui no Brasil. É mais no estilo europeu. Agora, eu vou contar com certeza com algum diretor estatutário para me auxiliar e com algum gerente contratado também. Mas tudo isso com muito devagar. E se me perguntarem, por exemplo, dos profissionais que mais estão me perguntando hoje, todos os profissionais contratados pela atual gestão, eles serão avaliados.
Não existe preconceito nenhum pelo profissional ter sido contratado pela gestão anterior à minha. Vai ser avaliado se ele está imbuído da mesma filosofia, se ele tem competência para o que ele foi contratado, e todos serão avaliados com calma. Não acabou ainda o Riquelme. O Riquelme entra no mesmo raciocínio dos outros jogadores. É um jogador de renome, ninguém discute isso, mas as minhas dúvidas são: o Palmeiras tem condições financeiras de trazer pelo preço que foi acordado? É uma coisa muito importante a ser avaliado. Segundo, qual é a condição física do jogador? Eu não tenho essa informação. 3, qual é a motivação do jogador de jogar no Palmeiras? É fazer um último contrato e ganhar muito dinheiro com esse último contrato, ou é encerrar a carreira num dos maiores clubes do mundo, no país do futebol? Tem que ver qual é a motivação do Riquelme. E por último, saber se o Kleina quer contar com ele nos planos que ele formou para a temporada 2013. Presidente Gustavo Zupac, Rádio Globo, parabéns pela vitória. A informação que nos chegou é que não foi discutido o orçamento para 2013 lá dentro do ginásio entre os conselheiros. Queria saber se é isso mesmo, se o senhor assume sem saber qual será o orçamento do Palmeiras para o primeiro ano de mandato, e quanto isso atrasa ainda mais o planejamento, já que a gente já tem, por exemplo, a temporada de futebol começando, mas já em andamento. O absurdo da eleição ser em janeiro é o que que mais atrasou todo esse processo. O fato do orçamento não ter sido feito pela atual gestão apenas atrasa um pouco, mas também não é sangue desatada. A atual gestão já deveria ter apresentado ao COF o orçamento para a gestão, e depois nós poderíamos até corrigir esse orçamento. A única coisa que nós vamos fazer do zero. Presidente, nós estamos ao vivo aqui no Globoesporte.com, parabéns pela vitória. Queria que você falasse sobre ser o presidente do Palmeiras no ano do centenário, ano que vem. Para ser muito sincero aos senhores, eu sou palmeirense desde que eu me conheço por gente, vim da arquibancada de futebol, tenho um trabalho político no clube já há 16 anos, e a ficha não caiu ainda que eu fui eleito presidente do Palmeiras. É uma coisa que vai acontecer com o tempo. Mas acho que tem que ter muito sangue frio. Você precisa saber conter o torcedor que existe dentro de você. Para você ser um bom dirigente, você tem que pensar sempre com a cabeça fria, sem colocar a emoção em primeiro lugar. E essa vai ser a tônica da gestão. Presidente, Vanderlei Lima, Rádio Bradesco Esportes FM, parabéns pela vitória. O Kleina disse que recebe o Riquelme de braços abertos. E pela dúvida que você tem hoje, mesmo o Kleina dizendo assim, por mim contrata, o Riquelme vem, na sua opinião, ou não vem, depende só do Kleina. E se o José Carlos Brunoro, ele será o novo gerente de futebol, porque hoje foi uma surpresa também a saída do César Sampaio? Olha, são 4 fatores que eu considero para a contratação do Riquelme. O Kleina é dos fatores, que eu acho que é um fator muito importante, porque ele é o técnico. Mas eu tenho que ver, eu agora pelo lado do dirigente, tenho que ver a condição financeira do clube para trazer aquele pacote que foi apresentado ao jogador. Como também tem que ver condição física e tem que ver motivação do jogador. Isso nada tem a ver com o Kleina. O Kleina é um das 4 variantes que eu usaria para decidir se o Riquelme vem ou não. O Brunoro é um profissional super ligado ao Palmeiras, teve uma fase de sucesso que o palmeirense sempre lembra dos anos 90, é um nome sem dúvida nenhuma. Eu gosto do Brunoro, eu me dou bem com o Brunoro, fiz questão de que ele visse o nosso plano de governo, até para ele poder dar um palpite como profissional, dada a liberdade que eu tinha com ele, eu pedi que ele avaliasse, ele achou o plano muito interessante, e é um nome, mas existem vários outros nomes no mercado também. Presidente, Leandro Budaquia da Rádio Transamérica, parabéns pela vitória. Eu queria saber, claro que você já deve ter noção do tamanho do buraco, né, que a outra administração deixou para você assumir. E quanto tempo, mais ou menos, você acha que você pode ser cobrado a partir de agora para mostrar alguma mudança e tal? Bom, o tamanho do buraco eu só vou saber mesmo a partir dessa semana, quando eu tomar pé dos números, porque eu escuto falar muita coisa, às vezes existem interpretações para se ver os números da dívida. Tem gente que considera adiantamento de dívida, tem gente que não considera. Em suma, o tamanho eu tenho uma noção, eu sei que não é pequeno. Agora, o número mesmo eu não vou saber te precisar. Agora, quanto tempo demora para eu começar a ser cobrado?
Eu acho que a partir de amanhã já vai ter gente me cobrando de alguma coisa. Isso é normal num clube de futebol popular como é o Palmeiras. Eu acredito que a maioria das pessoas vai querer ver se o trabalho que nós vamos começar a desenvolver. Se o trabalho, eu acho que convencer as pessoas que é uma coisa positiva, você tem uma folga maior de tempo para poder trabalhar. Agora, pressão no Palmeiras tem o tempo todo e isso é normal, isso faz parte. Nobre Aquessado aqui da Rádio Bandeirantes, tudo bem? Parabéns aí pela eleição. Bem, você disse pra gente, agora parou de ser quer dizer, será torcedor, mas primeiro o presidente, né? Primeiro vem a razão, depois a emoção. Mas o torcedor, os 20 milhões de torcedores palmeirenses ou até mais, devem estar imaginando o seguinte: quem que o Paulo Nobre vai trazer para reforçar esse time? Então o torcedor deve estar esperando de 3, 4, 5 grandes reforços para essa temporada. Levando isso em conta isso tudo que você está dizendo, né? Da dívida que você não sabe bem ao certo quanto é, mas das receitas que são enormes, né? O Palmeiras vai ter uma receita muito grande nessa temporada. É possível arriscar? É possível gastar mais do que o Palmeiras pode gastar nesse momento? Até para construir um time mais competitivo, porque o torcedor quer saber de time forte. Você precisa pensar além do futebol na área social também, mas especificamente o torcedor quer um time forte. É possível arriscar mais do que o Palmeiras pode financeiramente? A preocupação não é só com a área social. A ideia é separar a área social do futebol, porque eles têm objetivos muito diferentes, receitas diferentes, e a promiscuidade de receitas entre futebol e clube social é péssima para a instituição. Agora, o que o palmeirense precisa entender é que um clube estruturado, ele disputa títulos com naturalidade. O Palmeiras hoje é um barco à deriva. O Palmeiras hoje é um transatlântico que, sem planejamento nenhum, pelo menos nenhum palmeirense imaginava que esse transatlântico ia atracar numa praia paradisíaca que era a vitória da Copa do Brasil. E nem tão pouco que na mesma temporada esse transatlântico fosse cair no Cachoeira abaixo, caindo para a segunda divisão. Nós precisamos ter estrutura. O palmeirense nunca mais pode, no início de uma competição, se perguntar: será que o Palmeiras cai esse ano ou não? A dúvida tem que ser: será que o Palmeiras será campeão novamente esse ano? Só que para você chegar nesse quadro, você precisa ter um clube estruturado. E o clube não é só a parte social, é a parte do futebol também. O futebol se profissionalizou nos anos 30, mas só de um lado do balcão. Do outro lado continuou amador. E é com o intuito de tentar estruturar o futebol para o Palmeiras ficar um time constantemente disputando títulos que a gente está tentando fazer essa administração. Eu não tenho o direito de, por vaidade, comprometer os próximos 10 ou 15 anos do clube para tentar fazer um time que seja campeão na minha gestão. Primeiro porque não é certeza que você vai ser campeão, e segundo porque seria uma irresponsabilidade com a instituição por uma vaidade própria. Isso eu não faço. Agora, se a gente tiver planejamentos de marketing que possam trazer grandes valores para compensar o problema financeiro que o Palmeiras tem, não tem problema nenhum. Eu sou super a favor de ousadia, mas ousadia com responsabilidade. Você não vai me ver, pelo menos, trazer um jogador e depois vamos ver como a gente paga esse jogador agora. A ideia não é essa. Boa noite, Paulo Nobre, Maíra Siqueira da Rádio CBN. Eu queria te perguntar, você falou com relação à pressão, e eu queria te perguntar também com relação ao clima, porque a gente, hoje, o Luan deu uma declaração ao Estado de São Paulo dizendo que ia pedir para ser negociado, pedir a próxima gestão para ser negociado. Sem dúvida o clima não é dos melhores, um jogador que foi vaiado pela torcida, e fica essa situação de pressão logo no começo do ano. Como é que você pretende trabalhar com trazer um novo clima para os jogadores, e também se o Palmeiras não perde com a saída nesse aspecto do César Sampaio, que tinha muita proximidade com os jogadores, até o Henrique na partida de ontem pediu a sua permanência? A ideia seria blindar a comissão técnica e o grupo de jogadores para eles poderem desenvolver um trabalho com calma, com tranquilidade. Você precisa conversar com todos os jogadores e entender que jogador, antes de ser um profissional, antes de ser um funcionário do clube, ele é um ser humano. Não adianta você tratar todas as pessoas da mesma maneira, que elas reagem de forma diferente. As pessoas são muito individuais. Tem jogador que você dá uma dura, ele cresce. Um outro jogador você dá a mesma dura, ele se apequena. Então você precisa, como comandante, conhecer seus comandados e saber motivar todos eles. O Luan não é diferente. É uma questão de uma conversa franca com o jogador e entender o que está acontecendo para ele querer deixar o elenco. Jogador insatisfeito não adianta você querer manter.
porque ele não vai ser aquele jogador que você imagina se ele tivesse motivado. Então, se a pessoa não estiver motivada e você não tiver como motivá-lo, é melhor para o jogador e para a instituição negociá-lo. Paulo, boa noite. Eduardo de Menezes, da Rádio ESPN. A gente nota que a torcida, né, ela coloca em você a marca de salvador da pátria. Né? Depois de algumas gestões, a gente nota até em redes sociais, uma manifestação do torcedor, de colocar esse peso para a sua gestão. O que você falaria para quem coloca essa marca em você, de alguém que pode mudar completamente o Palmeiras, como um salvador assim para essa gestão? Eu diria ao torcedor que salvador da pátria não existe, e o torcedor tem memória. Lembra de quando entrou o professor Beluso na presidência, todo mundo acabou colocando muito mais pressão do que ele merecia, e ele já começou uma gestão com obrigações de salvar a pátria, como você bem disse. Isso não existe mágico, existe gente séria que vai trabalhar com afinco, arregaçando as mangas e tendo um norte pré-determinado que a gente julga que é o importante para o clube. Agora, não existe salvador da pátria, não existe varinha de condom que você bate no dia seguinte, você já está com o elenco completamente montado e tudo mais. O que existe é trabalho sério, é nisso que eu acredito. Presidente, que a torcida estava na porta da academia protestando, xingando todo mundo, inclusive você também, a torcida pegou no pé, mas muita gente está comemorando que o senhor ser eleito como se fosse as diretas, é um desejo da torcida. O que isso representa? O senhor tem um contato com o torcedor, é mais ou menos isso? E uma segunda questão, o senhor já tem algum reforço apalavrado? Já vinha conversando com alguém? Bom, eu vim da arquibancada de futebol, então os torcedores mais antigos conhecem a minha história como torcedor e sabem que eu sei entender o anseio do torcedor, mas saber entender o anseio do torcedor não significa atendê-lo em tudo, porque é impossível. Vou dizer que todo presidente novo que surge é uma esperança nova de mudança. A nossa ideia para essa eleição, o nosso plano de governo, ele prevê mudanças radicais na maneira de se administrar o clube, de se administrar o futebol. E eu acho que o torcedor, não satisfeito com os rumos que o Palmeiras vem tomando nos últimos tempos, ele anseia por essa mudança. E talvez um presidente novo possa trazer toda essa esperança para a torcida, e por isso eles fiquem com essa ansiedade toda. Agora, vai existir cobrança, sem dúvida, de imaginar que um presidente novo já vai chegar com vários valores, como você me disse. Se eu tenho algum jogador apalavrado, o problema é o seguinte: eu não tinha caneta para assinar, eu não podia falar em nome do Palmeiras. E, como eu falei, o mercado não tem culpa da nossa eleição ser feita numa data completamente extemporânea como essa. Então não tenho nada. Estou, obviamente, observando, e algumas pessoas observando também, jogadores que eventualmente estão fora do país, que querem voltar, até por causa da Copa, jogadores que venceram um contrato, mas todo mundo faz isso. Então, quer dizer, não adianta vender ilusões para a torcida, e a torcida também não é ingênua, ela sabe que nós vamos herdar um time montado pela atual gestão. Vamos fazer o melhor possível. Se surgir algum valor que esteja dentro das nossas possibilidades e que o Kleina queira contar com esse valor, nós vamos fazer o que tiver ao nosso alcance para trazer, mas sem grandes promessas, porque não existe. Presidente, Marcelo Begato, da Rádio 105 FM. Durante a campanha, o senhor sempre destacou o apoio político que estava recebendo do ex-presidente Mustafa, que era um grupo muito sólido dentro do Palmeiras. Qual que será a participação do grupo do Mustafa na gestão do senhor? O senhor pretende ouvir alguma sugestão dele, algum palpite? O senhor já disse que é um consenso a questão do Riquelme, mas pessoalmente, qual que é a opinião do presidente do Palmeiras? A opinião do presidente do Palmeiras pessoalmente sobre Riquelme é a opinião do torcedor Paulo Nobre. Essa vai ficar aqui dentro, porque eu já não sou mais só o torcedor, eu já virei o presidente. Qualquer coisa que eu fale tem um outro peso. Gostaria muito de contar com o grupo liderado pelo presidente Mustafa na minha gestão, como gostaria muito de contar com o grupo liderado pelo presidente Della Mônica, presidente Beluso, presidente Faquina e até as pessoas que trabalharam na gestão do Tironi. Você nunca vai conseguir encontrar só gente boa ou ruim de um lado. É muita prepotência você achar que só as pessoas boas só estão do seu lado. A campanha e a eleição acabaram de acabar. Amanhã passa-se uma régua, começa um Palmeiras novo. Todos que estiverem imbuídos da mesma filosofia e quiserem contribuir na minha gestão, terão uma vez.
Mauro Naves, da TV Globo. Parabéns, não apenas por ser o novo presidente, como também o presidente mais novo dos últimos 81 anos do Palmeiras, né, o que deve te dar muito orgulho. Presidente, muitos técnicos, ou talvez até a maioria, entende que o perfil de um grupo que vai disputar a segunda divisão é muito diferente do perfil de um grupo para Libertadores. Nesse momento, como presidente, dá para fazer um grupo só, pensando nas duas competições, o grupo que vai ficar o ano inteiro, ou só teria aí o desejo de priorizar uma ou outra, quando tem dinheiro para contratar um que caiba dos dois grupos? Qual o seu pensamento sobre priorizar uma competição ou outra? Primeiro, sobre montar dois grupos, eu acho que não é o caso. Vai ser um grupo só para a temporada toda, só que tem que ser um grupo, um elenco, não pode ser muito limitado, porque nós temos duas competições antagônicas, mas com uma mesma característica. Eu estava conversando com o Kleina a respeito de Libertadores, que é a competição mais importante da América do Sul, e a Série B do Brasileirão. Apesar de serem antagônicas, são duas competições de muita força. Então é natural a gente encontrar problemas com contusões, então a gente precisa ter um elenco para poder jogar essas duas competições. Agora, fazer dois elencos eu acho que não é o caso, ainda mais para o momento que o Palmeiras vive hoje. Presidente Marcelo Prado, Globoesporte.com, parabéns pela vitória. O senhor disse que o carro-chefe é o futebol. Que análise o senhor faz do elenco atual do Palmeiras? O senhor acha que esse elenco pode chegar aonde? Eu acho que o elenco é reduzido, o elenco precisa de várias peças de reposição, porque a partir do momento que nós começarmos a ter as contusões que são naturais numa temporada longa como essa, o Palmeiras vai sofrer. Não dá para você analisar esse time ou esse elenco pelo primeiro jogo ontem. Realmente ontem não foi bem, mas vamos dar tempo ao tempo e deixar o Kleina conseguir trabalhar com esse grupo da melhor maneira possível. Paulo, Diego Lima, do Jornal Diário de São Paulo. Tenho duas perguntas para o senhor. Em primeiro lugar, parabéns, boa sorte. Seus críticos durante a campanha diziam que o senhor não vai ter tempo de coordenar o Palmeiras, pois que o senhor tem diversas tarefas e ainda é piloto de rally. Para esses críticos, o que o senhor pode dizer? E a segunda pergunta, o senhor bateu na tecla da profissionalização ao longo de toda a sua campanha. Porém, o senhor já se colocou à frente para ser o homem forte do futebol. Não são coisas antagônicas o senhor acumular esses cargos? Não. A tua primeira pergunta foi sobre... Bom, o meu contrato com a Mini, eu era piloto oficial da Mini na temporada de 2012, corria pela equipe da fábrica. O meu contrato acabou na prova da Espanha, que era a última prova do Mundial. Eles tentaram abrir negociação para um novo contrato, mas já estava claro desde o início da temporada que eu só conversaria sobre um novo contrato no final de janeiro, dependendo do resultado das eleições. Então, quer dizer, é impossível você acumular a presidência do Palmeiras com o campeonato mundial. Então, rally, daqui a 2 anos, ou num futuro incerto, eu gostaria de pelo menos fazer mais uma prova no Mundial antes de encerrar minha carreira. Mas, com certeza, não vai ser nos próximos 2 anos. Com relação à profissionalização, eu estar... de cara já dizendo que eu sou o homem forte do futebol. Você me pergunta se isso tem algum antagonismo nisso. Acontece o seguinte, o profissional que eu gostaria de ter à frente do futebol, que é um manager, como se tem na Europa, ele não existe esse profissional ainda no mercado brasileiro, porque normalmente os presidentes acumulam essa função, exercem a função que o manager exerce lá fora. Então, eu falo sempre que gostaria de assumir o futebol num primeiro momento com o intuito de encontrar no mercado brasileiro uma pessoa que possa assumir essa função de manager. Então a ideia é essa, não é para eu ficar na frente do futebol o tempo todo. Presidente, boa noite, Luiz Paulo do UOL. Queria saber o seu pensamento a respeito do Marcos, pretende tê-lo no Palmeiras trabalhando de alguma forma, ajudando de alguma maneira, e se o senhor já teve alguma conversa com ele a respeito disso. Conversei com o Marcos outro dia, e para vocês entenderem o caráter desse profissional. Não é à toa que o Marcos é admirado por toda a torcida do Palmeiras, dirigentes do Palmeiras, torcidas e dirigentes, jogadores adversários. Ele é uma pessoa diferenciada. Ele me procurou e disse que ele havia vendido a imagem dele para o Palmeiras e que caso eu ganhasse a eleição e eu não tivesse satisfeito com esse contrato feito, não haveria o menor problema, ele romperia o contrato. Ele não gostaria de estar no Palmeiras se não fosse para todos estarem satisfeitos com a
com a presença dele, e ele continuando trabalhando no Palmeiras como um garoto propaganda, vamos dizer assim. E eu disse a ele, se ele estivesse satisfeito com o contrato, a única diferença é que ele falou para mim que ele tinha alugado a imagem e as pessoas não estavam explorando muito. Eu falei, a única diferença é que eu vou explorar e muito a sua imagem, que é uma imagem extremamente positiva e atrelada ao Palmeiras. E a ideia é se montar um departamento de marketing dentro do Palmeiras, e esse departamento de marketing com certeza vai deitar e rolar com a imagem do Marcos. Presidente Miguel Saleco, Web Rádio Verdão, parabéns pela vitória, boa noite. Queria que você falasse um pouquinho da governabilidade, por você ter feito a sua chapa completa, seus 4 vices atrás, se possível apresentá-los para nós da imprensa. Ok. Essa foi a última eleição que o presidente é eleito de forma separada dos seus vices. Então, nessa eleição ainda era possível acontecer o que aconteceu quando eu fui vice, por exemplo, onde entrou o presidente e 3 vices da situação e um vice da oposição. Essa foi a última eleição que poderia acontecer isso. Já foi corrigido isso na mudança estatutária no final do ano passado e confirmado agora pelo sócio sábado passado no clube. Então, existia a preocupação de todos os meus vices não entrarem todos eles. Era uma preocupação porque eu escolhi os vices, não porque eles me trouxeram votos, e porque eles vão me ajudar a trabalhar na gestão. Eu escolhi de maneira cirúrgica cada um deles, não foi aleatório. Então, existia preocupação, mas todos demonstraram, primeiro, serem muito bons de voto, e depois foi muito bacana ver que esse grande grupo formado pela ala mais contemporânea e pela ala mais tradicional do clube deu liga, e eles elegeram todos os vices, o que me deixou com mais tranquilidade para começar o trabalho. Apresentação deles. Vamos lá. O primeiro vice, Maurício Gagliotti, foi diretor social na gestão do Beluso e está no grupo já há uns 3 anos. O segundo vice, Genaro Marino Neto, isso vocês já conhecem, foi diretor de futebol, e a gente, desde que eu entrei no conselho, nós somos diretor social juntos desde 99, e é meu braço direito político. O Antonino Gess Ribeiro, terceiro vice-presidente, uma pessoa que será responsável pela representatividade do Palmeiras, principalmente em Brasília e nos órgãos governamentais e em federações, pessoa que tem vasta experiência política. E o Dr. Vitor Fruges, ortopedista do Einstein, pessoa da ala tradicional do clube e que está ligado aos Verdes Escuros, que é esse grupo que nós iniciamos todo esse movimento. Já está ligado há muitos anos, mesmo sendo da ala tradicional do clube, já nos apoia há muito tempo e tem mais a função de dar uma sustentação política junto à ala tradicional do clube. Então, estou muito satisfeito de contar com os 4, tenho certeza que nós temos possibilidades de fazer um bom trabalho para o Palmeiras. Presidente, parabéns pela eleição. Adriano Dolfi, da TV Gazeta. Eu queria que o senhor falasse sobre algum modelo de gestão de algum clube do país que o senhor acha interessante, viável e que possa ser implantado no Palmeiras, e se o senhor usaria o termo choque de gestão para a atual situação que vai encontrar. Acho que choque de gestão é um termo que eu escutei muito durante a campanha, acho que ele pode ser usado. Tudo que foi feito em algum clube grande no Brasil ou no mundo que deu certo, eu não vejo problema nenhum em ser copiado. Só que o Palmeiras tem o seu modus operandi próprio. Não adianta você pegar o que deu certo em outro lugar, colocar aqui ipsilitris e imaginar que vai dar certo. Você tem que adaptar as coisas positivas que deram certo em qualquer outro lugar e ter a humildade de repetir aqui no Palmeiras. É o que eu digo, o mercado ele repete as coisas que dão certo. Por exemplo, o Barcelona já copiou o Palmeiras, ele não tem hoje um treinador de goleiros, o Palmeiras não foi o primeiro clube no mundo a ter um treinador de goleiros. Então eu quero dizer com isso que copiar não é demérito nenhum, você só tem que saber adaptar as suas próprias características, que você tem grandes chances de eliminar um pouco do caminho andado e a coisa dar certo. Paulo, Fernando Caetano do Fox Sports, parabéns pela vitória, boa sorte nesse novo desafio. Queria que você explicasse rapidamente, Paulo, eu sei que a explanação pode ser longa, mas como é que se faz para separar o clube de futebol da parte social? E queria que você também falasse um pouquinho sobre o Valdívia, principal ídolo do clube nos últimos tempos, mas que nesse retorno não conseguiu emplacar mesmo como a torcida esperava. No primeiro momento, essa separação ocorre de maneira administrativa.
você tem financeiros separados, contas separadas, as receitas elas têm que entrar em contas, ser administradas de maneira separadas, contabilidades diferentes. Agora, de nada adianta você fazer todas essas mudanças que a gente está se propondo se você não torná-las estatutárias, porque daí fica muito fácil de um próximo presidente vir e voltar tudo. Então, de uma primeira momento é de maneira administrativa que você faz essa separação. Com relação ao Valdívia, eu não tenho dúvida nenhuma que o Valdívia, motivado, é um dos melhores jogadores em atividade no futebol brasileiro hoje. E ele, desmotivado, é um jogador comum e pode até vir a se tornar um problema. É aquilo que eu falei antes de ter que tratar cada pessoa de uma maneira diferente. Eu fui vice-presidente na época que o Valdívia estourou no Palmeiras em 2007 e 2008. Eu tenho um bom relacionamento com o jogador, a ideia seria ter um papo franco, reto, direto com o Valdívia, entender o que se passa na cabeça dele, entender se ele está a fim de continuar ou não, e qual é o problema, e se existe algum problema, se ele é superável ou não. Gostaria muito de reverter esse quadro, tenho certeza absoluta que o Valdívia pode nos ajudar muito nessa temporada, desde que ele esteja afim. Paulo, estamos ao vivo aqui no Sport TV News, parabéns aí pela vitória. Queria que você falasse e repetisse mais uma vez para a gente, por favor, qual vai ser seu modelo de gestão. E é claro que você já falou aqui sobre o Riquelme, que precisa ver como é que ele está, a motivação e tal, mas eu gostaria de saber se o presidente gostaria de ter o Riquelme, independentemente das condições. O presidente gostaria de ter o Riquelme caso a gente chegue à conclusão que ele possa ser útil para o Palmeiras nessa temporada. Sem paixão, sem emoção, uma coisa bem fria. Se ele puder ser útil e os profissionais que vão fazer essa avaliação junto comigo, se eles chegarem a essa conclusão, eu acho que o Riquelme tem tudo para vir. Agora, precisa chegar à conclusão se a coisa é positiva para o Palmeiras como um todo. A gestão que nós pretendemos implementar é uma gestão de ruptura com o que houve até hoje, mas sabendo ter a humildade de manter as coisas que deram certo. Agora, é fato que o Palmeiras não está bem, é fato que as coisas precisam ser mudadas. A ideia, se eu fosse resumir numa palavra, seria profissionalização. Profissionalizar os principais departamentos do clube, não são todos, manter o diretor estatutário como um agente fiscalizador do profissional contratado, fazer essa separação do futebol do clube social e buscar a profissionalização nos próximos 2 anos, de fato, do futebol. O importante é o Palmeiras passar a ter comando e um espírito vencedor. Obrigado, gente. Valeu.